Eu estou aqui a conversar com vocês sobre o que nós temos feito nos últimos 20 anos a respeito de uma educação científica com enfoque em ciência, tecnologia e sociedade. Eu fiz a minha dissertação de mestrado, concluí em 92, e tive acesso, na época, a um material vasto sobre pesquisas que estavam sendo feitas no mundo inteiro, na Inglaterra, na Holanda, nos Estados Unidos, Israel, Espanha. Havia um movimento efervescente na educação científica que se intitulava Educação CTS. E eu fiquei fascinado por esse movimento, e esse artigo meu, que foi publicado em 2000, que agora está no capítulo do livro que o Ricardo organizou, ele passou a ser um artigo de referência quando a gente sintetizou pressupostos daquilo que nós entendíamos por educação CTS. O que nós temos incorporado é um pouco das concepções freirianas, de Paulo Freire. Então, o que eu vou conversar hoje à tarde é um pouco do que nós entendemos por educação científica CTS. Apesar de eu ter colecionado os meus slides, que são transparências que eu já utilizei em diversas palestras voltadas para professor de ciências, a gente tem uma concepção de que, se nós estamos discutindo as inter-relações ciência, tecnologia e sociedade, nós entendemos que os cidadãos, os membros dessa sociedade, deveriam ter uma compreensão dessas inter-relações. E aonde que eles vão buscar essa compreensão? Porque a tecnologia a gente absorve na frente da televisão, que passa lá as notícias, as propagandas, e nos faz consumir determinados produtos com uma pessoa de jaleco branco dizendo, testado cientificamente, pode consumir que é bom. Qualquer problema que tem, a televisão logo vai fazer uma entrevista na universidade e chamar um especialista e vamos ver o que a ciência tem a dizer. E o que a ciência disser é o laudo. E a sociedade se cala diante daquele laudo do técnico, do acadêmico, que diz o que deve ser feito. Então, nessa sociedade sociotécnica, nós passamos a ser passivos. E passamos a ser consumidores daquilo que nos dizem que devemos consumir. E como é que nós vamos quebrar esse ciclo se não for por meio da educação? E nós entendemos que a educação vai possibilitar esse cidadão a ter uma reflexão crítica. E eu acho que aí é que nós vamos poder pensar num outro modelo, onde esse cidadão tem um papel fundamental, um papel decisório. A nossa concepção, ela surgiu porque eu, como professor de química, que trabalhei durante mais de 10 anos na escola básica, na educação básica, eu entendia que eu estava ali formando um cidadão. E, por mais que eu seja apaixonado pela química, eu reconheço que a maior parte da população não é apaixonada pela química. Muito pelo contrário. O que a gente escuta dizer é que eu odeio a química. Tem até música que já foi feita nessa perspectiva. E por mais que eu seja apaixonado pela química, eu não consigo ver em que aqueles rolos de conteúdos de química que são ensinados lá no ensino médio, será que vocês conseguem lembrar?
E o que ficou daquela química da sala de aula? E o que aquela química ajudou? Ah, talvez tenha contribuído para alguém passar num vestibular, quem fez vestibular, né, na Universidade Federal. E aí? Passou por isso? Quer dizer, eu entendo que essa química que nós ensinamos na educação básica está desconectada com o que o cidadão precisa saber. Por outro lado, como é que eu não vou falar numa educação científica no mundo tecnológico da sociotécnica? Se isso faz parte da vida do sujeito. Então, o que está acontecendo, e aí nós vamos, né, em Paulo Freire, quer dizer, como é que o Paulo Freire colocava, como é que a educação, né, tem uma natureza ontológica, quer dizer, ela diferencia, Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, vai falar da educação e diferenciar da espécie humana das demais espécies de animais, e vai caracterizar, né, a espécie humana pela busca do saber, pela busca da transformação. Então é inerente ao ser humano buscar o conhecimento. Como é que os jovens podem não estar interessados em alguma coisa? É lógico que eles estão, mas provavelmente os conteúdos que nós estamos levando para a escola não são os conteúdos existenciais que tem. E aí, eu me deparei que aquele ensino de química estava desconectado. E o que nós precisávamos era buscar um outro ensino de química, que de fato contribuísse para aqueles que, na sua grande maioria, nunca mais iriam estudar química. E não apenas para aquela pequena minoria que um dia ia querer fazer um curso de química como eu quis fazer. Que são muito poucos. E o que seria esse ensino de química para um cidadão? Essa foi a minha pesquisa de investigação. E aí, eu me deparei com o movimento CTS, que estava muito forte na literatura internacional, vários trabalhos, né? E eu digo agora o movimento CTS como um movimento que a gente entende, né, de um movimento de intervenção social, de reivindicação. E esse movimento, ele surge contra essa concepção tradicional de ciência e tecnologia, contra essa concepção da neutralidade, para discutir problemas políticos, econômicos relacionados ao desenvolvimento científico e tecnológico e a crise ambiental que nós enfrentamos, após a Segunda Guerra Mundial. Então, esse questionamento, sobretudo, depois do uso da bomba atômica, que aí vem o questionamento, e aí, qual o papel da ciência nesse momento? Que a gente vai questionar para que tipo de ciência nós queremos e nós buscamos. E esse movimento CTS, no ensino de ciência, ele surge, então, ele vai repercutir tanto com a pressão externa, de que se passa a questionar qual é o papel da ciência, e se nós vamos questionar qual é o papel da ciência, vamos questionar também qual é o papel do ensino de ciência e educação científica, quanto também surge internamente daqueles que estavam insatisfeitos, como eu estava, com o ensino de ciência. E aí, o ensino de ciências ele já passou por vários tipos de slogan, né? A educação para todos, ciência para a cidadania, e esse caiu numa época muito forte a denominação educação CTS, que teria essa uma outra perspectiva. Vários currículos foram elaborados de ciências com a denominação CTS. E uma caracterização que nós podemos dar é a preocupação no estudo do conhecimento científico pelas inter-relações, onde eu vou ver a explicação científica, o planejamento tecnológico e a busca de problemas e tomar decisão para temas práticos de relevância social. Então, agora a educação científica passa a ser vista numa perspectiva de atender às demandas,
dessa sociedade sociotécnica. Isso pode levar a algumas concepções diferenciadas. Para alguns, isso poderia significar a perspectiva de que CTS é para preparar para consumir a tecnologia que está aí. Mas o movimento CTS ele surgiu como um movimento numa perspectiva de crítica ao desenvolvimento tecnológico e não na perspectiva de manter o status quo, né? Então, de ter um cidadão que fosse crítico com relação a essa parte. Bom, a concepção, então, vai desde a concepção de ciência, né, com uma atividade humana, intimamente relacionada à tecnologia e às questões sociais, vai entrar na perspectiva da sociedade, né, e que a sociedade é importante nessa esfera, é ela que vai tomar as decisões de ciência e tecnologia, ou assim deveria ser, né. A concepção do estudante, do aluno, que é alguém que precisa ter uma base científica e tecnológica para poder tomar decisão, né? E o professor vai ser alguém comprometido com essas inter-relações que nós temos da tríade CTS. A educação CTS, então, ela vem dessa integração do que nós falaríamos em educação científica, educação tecnológica e social, onde esses conteúdos eles estariam vinculados à discussão dos aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos. Um pequeno exemplo, comparando o que seria um ensino clássico e o que seria um ensino CTS, né? Isso é um artigo até antigo, tá? Enquanto que eu organizo o ensino de ciência por tópicos, por conteúdos já estabelecidos, né? Química geral, físico-química, química orgânica, eu organizo o ensino CTS com temas: água, saúde, alimentos, energia, diferente. Não são os conteúdos da química propriamente dito, mas sim conteúdos sociais. Enquanto eu vou ensinar o método científico, como é que o cientista elabora suas hipóteses, testa suas hipóteses. Lá no CTS, a gente não tem respostas prontas. Nós vamos levantar quais são as potencialidades da limitação. Energia nuclear. Quais são as potencialidades, quais são as limitações? Enquanto que a gente procura explicar com a ciência, com os nossos modelos, como o mundo funciona, no CTS nós vamos discutir possíveis soluções, né? E que elas estão submetidas a julgamento de valor, e não a uma resolução algorítmica, como nós temos na ciência clássica. O ensino clássico de ciência busca a verdade. CTS é a prevenção de consequências. A ciência como processo de atividade universal, um corpo de conhecimento. CTS, o desenvolvimento tecnológico, depende das decisões humanas, né? Eu vou na ênfase na teoria particular com a prática. No outro, eu dou a ênfase na prática para chegar à teoria. Um lida com fenômenos isolados, o outro com problemas no seu contexto real. Uma busca novos conhecimentos para a compreensão do mundo, o outro busca implicações sociais. Então muda a forma de organizar o conteúdo e muda também a metodologia. Eu diria que a educação CTS, ela consiste nessa inter-relação. Eu não vou ensinar isoladamente a ciência, a tecnologia, a sociedade, mas eu vou discutir como que a ciência depende da sociedade. Não dá para eu achar que lá nos nossos laboratórios de química nós decidimos o que vai ser investigado. Nós estamos dentro de um contexto social que tem políticas de financiamento de projetos e as pesquisas são feitas por onde saem esses recursos. E quem é que decide essas políticas de financiamento? Então, isso tem uma diretriz que depende da sociedade. E nós dependemos da tecnologia, a tecnologia vai influenciar, mudar a sociedade. Então, o que nós estamos discutindo são as inter-relações.
Uma concepção, nós diríamos que CTS nada mais é do que o ensino de ciência, educação tecnológica, educação para a cidadania, com uma intersecção. É uma intersecção dessas três educações. Bom, vamos discutir agora os objetivos do ensino CTS. O objetivo central da educação CTS é preparar o sujeito para tomar decisão sobre questões de ciência, tecnologia e sociedade e atuar nessas decisões, né, na busca de solução. Então, é a tomada de decisão, né, comprometida. Uma outra citação que nós temos aqui é promover o letramento de ciência e tecnologia de maneira que capacite o cidadão a participar no processo democrático de tomada de decisão e com a ação cidadã encaminhando problemas, solução de problemas na tecnologia. Então, quando eu trabalho com temas, e Paulo Freire já colocava essa perspectiva de trabalhar com temas, né? Eu estou numa perspectiva de uma educação de quem vai buscar resolver ou buscar soluções para aqueles problemas existenciais que nós estamos vivendo. Né? A educação científica CTS, tanto com o movimento de crítica à concepção de ciência que se tinha na época, como também o movimento ambientalista. Então, a educação CTS, por natureza, ela tinha nos seus pressupostos toda uma discussão muito forte na questão ambiental, né? No enfrentamento dos problemas ambientais, porque o entendimento que os problemas ambientais eram decorrentes de um modelo de sociotécnico que se tinha, de modelo científico e tecnológico que se tinha. Porém, com o passar do tempo, foi se perdendo essa concepção, e você passou a ter currículo CTS que se discutia muita coisa menos o ambiente. Então, alguém resolveu resgatar o ambiente e passou a usar a sigla CTSA. Né? A gente tem discutido que, na verdade, colocar o A é para aquele que não entendeu a origem do movimento CTS, porque o A já estava embutido. Né? Ok. Bom, como é que a gente trabalha com CTS? A ideia é o seguinte, pega um tema social. Eu gosto de dar o exemplo de energia nuclear. Podemos fazer uma proposta para os alunos. A energia nuclear é uma matriz, é uma alternativa interessante para a nossa sociedade? Ambientalmente seria favorável ou não? O governo deve ou não continuar investimentos na construção do usina nuclear? Então, você traz um problema para os alunos e vai colocar os alunos para discutir. Mas como é que o aluno vai discutir essa questão social que eu coloquei se ele não souber o que é uma usina nuclear? Então, eu parto de um problema social e vou para uma discussão tecnológica. O que é uma usina nuclear e como é que ela funciona? Mas como é que o aluno vai saber como é que funciona a usina nuclear se ela não souber o que é fissão nuclear, radioatividade, meia-vida? Então, para ele entender a tecnologia, ele vai ter que estudar ciência. Agora que ele sabe o que é energia nuclear, o que é fissão nuclear, ele entende a tecnologia, agora sim ele pode discutir o problema social que nós colocamos no início. Então, a questão social perpassa, né, a discussão tecnológica, a discussão científica, e ela retorna a ela. Quer dizer, é uma questão integrada. Essa é a nossa concepção. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu ensino CTS nas minhas aulas. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com os alunos a separação de materiais, conteúdo que tem nos livros de química, vocês devem lembrar alguma coisa de separação, tem alguns processos muito simples, né? Um que vocês vão lembrar é catação. Né? Aí o professor fala, catação, catar feijão. Ou então os catadores de papelão. Não, eu estou falando de uma aplicação daquilo dali. A pessoa simplesmente cita. Olha, mas a questão não basta citar. O catador de papelão está fazendo um processo de separação de materiais chamado de catação. Não. Numa perspectiva CTS,
nós vamos discutir. Bom, o que é essa tecnologia de catação? Como é que isso se dá? Quais são as condições? Por que que existem catadores na rua? E por que que existem catadores em lixão? E por que que existem lixão? E por que que existem crianças trabalhando no lixão? Então, discutir CTS não é só ilustrar uma aplicação do conhecimento científico, mas é discutir as implicações daí derivadas. E daí eu vou entrar na economia, daí eu vou entrar na história, na sociologia. Agora, eu disse que o que nós temos avançado é uma educação CTS, uma perspectiva freiriana. E eu acho que essa é a contribuição que nós temos dado aqui na América Latina, né? A nossa perspectiva é de uma pedagogia centrada no contexto real das condições humanas. Se vivemos no mundo da ciência e tecnologia, então, dentro da perspectiva freiriana, é dentro desse contexto que eu tenho que trabalhar. É isso que eu tenho que trazer para a sala de aula, os problemas que estão me afligindo. Tá? Eu deixei um pouquinho mais de tempo para perguntas e posso ampliar e conversar um pouco mais com vocês, né? Muito obrigado.